Nós vamos falar de gestão do tempo, mas de uma forma um pouco diferente. Por que eu falo que é diferente? Aplicado no dia a dia da marcenaria e como eu fiz, quando eu precisei organizar melhor a minha agenda, numa fase da minha vida que eu tinha quebrado a marcenaria, estava devendo bastante dinheiro, inclusive dinheiro que eu nunca tinha colocado à mão antes, e eu precisava me reorganizar, porque eu era. E aquilo ali consumiu muita energia minha, psicológica, de tempo, e parece uma coisa clichê, mas a mudança da sua marcenaria, ela vai começar na sua mentalidade. Aí nós vamos destrinchar isso e encontrar o problema real que todo marceneiro fala. Estou na correria, estou sem tempo. E aí vamos um pouco a fundo em cima disso, para descobrir o porquê. E acho que, na verdade, nem só marceneiro fala isso, né? Muitos outros profissionais falam, vão colocar esse jargão. E antes de encontrar o porquê disso, e eu vou explicar como que eu fiz, tudo começa da seguinte coisa. À medida que eu não queria mais usar essa palavra. Qual palavra? Qual palavra? Estou na correria. Ótimo. Tira ela do seu vocabulário. Eu vou explicar o que eu fiz, para nunca mais usar essa palavra. E aí a gente vai pôr na ponta do lápis aqui. Só que antes de entrar nesse ponto, eu preciso falar uma coisa, e eu acho que é de nível de amadurecimento. E todos vocês vão passando de fase em fase. Então, vamos lá. Na nossa vida, depois que a gente sai da escola, a gente normalmente casa, e aí, quanto mais responsabilidade você tem, vai aparecendo tarefas. E o crescimento da vida vai trazendo novas tarefas. Então, quando você casa, você tem que trabalhar a sua agenda, arrumar um tempo para o seu casamento. Porque no casamento tem várias tarefas. Quando você tem filho, ter um filho nasce mais tarefas. Seja de ser pai, de ter um tempo de qualidade com seu filho. Então, ali tem tarefas. Você precisa demandar um tempo organizado para você cuidar do seu filho. Certo? Deixa eu só mexer nessa tela aqui, porque toda hora um pede para entrar aqui, que senão eu vou ficar. Pronto. Aí, depois do filho, você abriu o seu negócio. A sua marcenaria tem muita tarefa. Depois da marcenaria, tem a sua prática de fé. Você vai ali na igreja, tem seus compromissos. Tem mais tarefa. Depois disso, tem hobby. Se é que você tem mais tarefa. Depois, tem cuidar do corpo, que é mais tarefa. Então, à medida que você vai crescendo na sua vida, você vai adquirindo mais tarefas para fazer. E se você não for uma pessoa organizada, você vai ficar extremamente estressado, se já não está. E a falta de controle disso tudo que eu falei dá um colapso, e muitas vezes em muitas pessoas. Então, é muito importante que a gente entenda que o crescimento da nossa vida, tudo que a gente vai fazer, seja na marcenaria ou não, é um crescimento, e o crescimento ele oprime você. Quando eu falo oprimir, imagina que você está aqui embaixo, as tarefas vão te pressionando. Só que isso não é ruim. A opressão ali do crescimento em si. O problema é não ter uma estrutura e ela vai te esmagar. Estou passando por isso nesse exato momento. Então, nós vamos resolver aqui. Eu vou no detalhe, pessoal. O que eu preparei aqui para vocês foi o que eu fiz na minha vida. Eu vivi isso aqui na pele. Demorou um bom tempo, mas eu fiz. E aí, vamos lá. Então, vocês entenderam essa estrutura, né? O crescimento, ele não pode ser interpretado de forma ruim.
você tem que querer a todo custo o crescimento, só que à medida que você vai crescendo, você vai adquirindo maturidade e criando um processo, criando planos estratégicos para isso, beleza? Só que é o seguinte, tem o jeito certo de fazer isso e o jeito errado. Qual que é o jeito errado de fazer isso? Eu fiz do jeito errado também. A primeira coisa é esforço. Você aplica mais esforço na sua vida, achando que você vai conseguir resolver todas as tarefas que você adquiriu conforme o crescimento. Esse é o erro crucial que eu cometi ele. Quem quiser falar, só levantar a mão que eu vou abrir, tá bom? O segundo ponto, pressão. O que é a pressão? É a tarefa que coloca mais pressão em você, você parar para resolver. Esse é um erro crucial que eu também cometi. Que aí você vai ficar na correria. Que muitos caem nesse limbo, que é na correria, porque você acorda no dia a dia, muito empenhado, com muito esforço, vai resolver as coisas que mais colocam pressão em você e você fica na correria. É assim que funciona, essa é a corrida. Então, esse dia a dia, ele acontece e na hora que você vê, você está dentro dela. Pablo, quer falar alguma coisa? Giovanni, quer falar alguma coisa? Ainda não, por enquanto não. Beleza, deixa eu só fechar seu microfone aqui, então. O Pablo, ele levantou a mão. Pablo, quer falar alguma coisa ou não? Não, foi só o botão aqui que eu apertei sem querer. Mas já aproveitando que você tinha levantado a mão sem querer, pessoal, quiser falar, só levantar a mão que eu abro aqui para falar, beleza? Ou então manda no chat ali. Aí vamos lá, pessoal. Como que na época, eu estava nessa vida de correria, de muito esforço aplicado, trabalhando pra caramba, colocando pressão no trabalho e o trabalho pressão em mim, só que chega um ponto que você não aguenta, tá? Você espana. E para você mudar isso na sua vida, requer 3 coisas. E não é fora de ordem. E não tem como ser de outro jeito. A primeira forma de você mudar, e eu vou explicar de uma forma que fez muito sentido para mim, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, é você descobrir quem é você. Eric, como assim? O que você está falando? Vamos lá. Nós estamos falando da identidade. Hoje, a identidade, ela vai te ajudar em falar muito não. Você tem que ficar bom em falar não. Primeira coisa. Depois que você ficar bom em falar não, porque você descobriu quem você é, aí você vai para plano, processo. Você fica bom em montar um plano estratégico, um planejamento, um processo do dia a dia da sua vida. E depois disso, você vai começar a ter resultados. Por que eu falei nessa ordem? Muitas pessoas, inclusive eu fiz isso, acham que para montar um plano bom, precisa ter resultado primeiro. Quando a gente fala de plano, pessoal, eu vou falar uma coisa que todo mundo faz, tá? Todo mundo faz por fotossíntese, por osmose, um plano. Você acorda, tem sua rotina, toma o banho, toma o café da manhã sempre do mesmo jeito, pega o celular sempre na mesma hora, vai no banheiro sempre do mesmo jeito, cria hábitos. O hábito é um plano intrínseco que está na sua mente que você faz, que vai te trazer resultados que não é diferente do que você tem agora. Então é disso que eu estou falando. Nós achamos, e na verdade eu achava isso, hoje eu não acho mais, que para eu ter um resultado novo e para eu ter um hábito novo, um hábito diferente, eu precisava estar em outro nível de vida. Vou dar um exemplo para vocês. Vou começar. Obviamente, pessoal, que tem coisa que não dá para você fazer financeiramente, né? Que o dinheiro não permite, às vezes, financeira ali. Mas eu não estou falando desses pontos, que são. Né, não vamos para esse mérito. Nós estamos falando aqui, por exemplo, vou começar a correr. Mas para eu começar a correr, eu tenho que estar com mais tempo, ganhando melhor.
um tênis melhor, e nós não estamos falando disso. Você precisa construir novos hábitos antes de ter bons resultados. E você precisa saber quem você é antes de ter bons resultados e bons hábitos. Então, a gente vai falar a primeira coisa da camada de identidade. De forma muito simples. A pergunta é, quem é você? É você se fazendo essa pergunta na frente do espelho. Quem é você? Como você se enxerga? Quem é você para o mundo? Ou seja, como as pessoas te enxergam? São essas duas perguntas. Quem é você para você? E quem é você para o mundo? Por exemplo, quando falava de identidade comigo, eu tinha uma dificuldade muito grande em desmitificar isso, porque para mim era algo muito transcendente, era algo além do que eu poderia responder. E como e quando, na verdade, eu entendi isso, isso me ajudou demais da conta. Porque hoje, se você me pergunta quem eu sou, é muito fácil responder. Eu sou um ótimo marido, um ótimo pai, eu sou trabalhador, honesto, eu sempre fui determinado, temente ao Senhor, sou responsável, corajoso, sou um cara muito fiel, sou amigo, sou disciplinado pra caramba. Só que para você ir construindo isso ao longo do tempo, às vezes vai acontecendo ou aconteceu coisas na sua vida que faz você não se enxergar como deveria. E o fato de você não se enxergar como deveria não te faz merecedor. E aí faz você ser uma pessoa muito boazinha para todo mundo, falar assim para todo mundo, isso atrapalha a sua agenda. Devo estar depressivo, pois nem consigo ser. É importante, Eric. É importante. Inclusive é importante, Eric, você procurar ajuda. Tá? Porque sair dessa fase que eu estive, inclusive, sozinha é muito difícil. É muito difícil. A esposa também ajuda muito, você perguntar quem você é para ela. O pai, a mãe. E aí eu não sei a história de cada um, tá? Às vezes você vai escutar coisas que você não quer ou não deveria escutar pelo momento que você está. Mas é necessário, porque muita gente tem uma identidade boa, você é bom, você é dedicado, você é trabalhador, mas não consegue prosperar. E o problema não é o seu caráter. Não é você. É a estrutura sua, é o processo, é o plano seu. É o que você faz no seu hábito. Por exemplo, você acorda e todo dia faz coisas que te faz ser uma pessoa ruim, ou não crescer. Vou dar um exemplo para vocês hoje, aqui na prática. Eu me mudei de casa. Eu me mudei de casa semana passada. E quando eu me mudei de casa, como é que eu adiciono essas pessoas aqui? Permitir. Diogo, confirmar na visível, ver tudo. Eu não estou conseguindo colocar a galera aqui. Peraí. Quando eu me mudei de casa, eu tinha um intuito de entregar mais qualidade de vida para minha família. Sempre assim, né? A gente sempre quer crescer. E aí, hoje, exatamente hoje, eu sou um cara, pessoal, que onde eu entro, eu odeio, assim, eu tenho pavor de ficar num lugar que as coisas estão faltando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma casa que eu morei que tinha um banheiro que tinha aqueles chuveirinhos. Na época eu não tinha dinheiro para comprar o chuveirinho. Talvez R$ 90. Não tinha dinheiro. Eu não tinha. Na situação financeira difícil, eu comprei um suporte de papel higiênico para tampar aquele negocinho que aquilo lá me incomodava. Porque eu acho que todas as coisas dentro do nosso lar, e é o que nos representa, não pode estar quebrado, ainda que você se planeje para arrumar, mas você tem que arrumar. Principalmente o homem fazer isso. Tem que ter lugar para tudo, ou então se joga fora. E não deixa faltando nada. Eu sempre fui assim. E a casa que eu mudei tem me dado muito trabalho. Porque, tem que trocar sifão, tem que ajustar isso, tem que fazer armário novo. E eu montei um planejamento com a minha esposa, falei, nós vamos fazer, só que como o meu tempo aqui, eu tenho que determinar que é igual de vocês, e aí você vai fazer o tempo e o plano. E eu estou fazendo, certo?
E eu encontrei um amigo, hoje não é mais meu amigo, mas ele foi meu amigo, quando eu estava na 6ª para 7ª série, eu ia na casa dele brincar. Ele me viu, eu não vi ele, eu estava entrando num depósito para comprar uma válvula de pia. Que eu vi ele, cara, pô, tem quase um pouco mais de 16 anos. E a gente conversou, ele tá do mesmo jeito, com os hábitos ruins que ele tava na época da última vez que eu vi ele, que eu lembro que ele estava fumando, com problema com a mãe dele, e a mãe dele sempre um doce com ele. E a primeira coisa que ele fez foi reclamar da mãe e do pai dele para mim. E aí terminou aquela conversa, na hora que eu encontrei com a minha esposa, eu falei, meu bem, você acredita que eu encontrei tal pessoa? Ela não conhece muito essa pessoa, e ele não mudou nada, tá? Com os mesmos problemas. E aí, quando eu falo de identidade, pessoal, é exatamente o que você faz no dia a dia, que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, com bons hábitos. Aí tem 2 tipos de pessoa. A pessoa que ela tem falta de caráter, é uma pessoa ruim e tem maus hábitos. Tem a pessoa que tem falta de caráter e tem bons hábitos. Acontece. Tem dessa pessoa. E tem a terceira pessoa que é uma pessoa que tem bons hábitos e tem um excelente caráter. Nós precisamos lutar para ser a terceira pessoa. E essa camada número 1, que é a sua identidade, a forma como você se vê, você precisa trabalhar urgente na sua vida. Que até para você precificar o móvel para o seu cliente interfere. Se você não se acha merecedor, você não vai conseguir. Não adianta, não há que você faça. Você tem que se permitir olhar no espelho e se enxergar aquela pessoa. E você não precisa ter hábitos daquela pessoa, mas você precisa fazer. Que aí o resultado vai vir. Não é o contrário. Não é esperar o resultado para construir o hábito. Tá? Então, vamos lá. Imagina que você é o melhor marceneiro do mundo. Você é assim, ó. Você é top 10 do Brasil. Beleza? Só que você não tem um processo definido. Quando eu falo processo, é um hábito, é um plano, um planejamento, um dia a dia muito bem definido. Ok? O que vai acontecer? O que acontece com muitos de vocês. Você é o cara que começa o jogo, você chuta a bola, você é atacante, você é o meio de campo, você é o zagueiro, você é o goleiro, você é o técnico. Que é o que acontece. Você tem dificuldade, talvez, de merecimento por alguma coisa da sua identidade, tá, pessoal? Cada um se conhece aqui, ou se não sabe, tem que ir aprofundar. Que você assume esse papel de querer ser tudo muito bem, às vezes porque você não consegue olhar no espelho e falar assim, ó, isso aqui eu sou ruim, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu preciso melhorar. Ou às vezes você nem se enxerga de alguma forma. E aí você está, às vezes, esgotado emocionalmente, cansado mentalmente e fisicamente está só o pó da rabiola. Porque você está dentro de um jogo há muito tempo, fazendo tudo. Cabeceando, tocando, tudo que eu falei aqui. Pessoal, o corpo ele vai te cobrar. Não tem jeito. Ele vai te cobrar. Fica desgastante. É isso aí. E aí, lembra que eu falei, depois da identidade vem o processo, que são os hábitos? Se você tem hábitos ruins, não adianta, você não vai melhorar. Eu, por exemplo, recentemente fui de férias para a roça com a minha família, para as crianças, eu desliguei o telefone assim, foi a bênção na minha vida. E eu desliguei 100%. E aí eu encontrei algumas pessoas da minha época de férias com os meus primos, tinha, sei lá, 10, 11 anos, 12 anos, eu jogava bolinha de gude ainda na rua. E eu encontrei com algumas pessoas, eu lembro, assim, eu não tinha relacionamento com elas próximo, que às vezes pessoas que iam no escolar comigo, para a escola, porque eu morei um ano na roça mesmo. E tá a mesma coisa. Tá igual, mesma coisa. Vocês têm que entender uma coisa, pessoal.
Não tem problema estar a mesma coisa se é o que você quer para sua vida. Só que, se desde aquela época ela tivesse e construído hábitos que levam ela para outro nível, mesmo sem ela querer, ela tinha novos resultados. Então, vamos lá. Tenha o hábito de ler um livro. O pior cansaço mental esse final de ano foi loucura para... Peraí, deixa eu abrir o chat aqui. Foi uma loucura para quê? Onde está esse botão desse chat aqui, gente? Aqui, ó. Para mim, eu estou há um tempo com alguma coisa na vida que quero mudar, mas não consigo. Saio de uma obra e entro em outra e é a mesma coisa. Eu vou dar uma luz aqui para vocês. Espero que eu ajude, tá, pessoal? Eu acho que o meu intuito é esse, ser bem prático no que eu fiz na minha vida. E aí eu estava falando, se você, mesmo, eu nunca li um livro, eu não gosto de fazer atividade física, enfim, eu não estou falando que gosta, que não gosta. Mas se você fizer algo porque precisa ser feito, você vai colher resultados, não adianta. E aí você vai conseguir ir para outro nível. Mas lembre-se, você precisa saber exatamente quem você é. Porque na jornada você vai desagradar pessoas, você precisa falar muito não, você não pode estar nem aí que os outros vão falar. Então você precisa ter a clareza de quem que você é. E saber quem que você vai escutar. E aí, vamos para o ponto. Eu falei que você faz tudo, e aí você tem um cansaço físico, mental, emocional, e aí você está exausto. Enfim, que aí vem outro ponto. O hábito que você tem atrapalha muito isso. E o problema não é você se estressar. É que na hora que você está estressado, você vai desestressar, sabe o que a maioria faz? Busca qualquer tipo de fuga. E as fugas são erradas, que é fumar, beber, ficar nas redes sociais. E aí isso não te abastece. Melhor seguir o que é preciso mais do que se gosta, na verdade, sim. E aí você estava muito estressado, vou relaxar. Aí você vai tomar uma cerveja, nada contra cerveja, tá, pessoal? Eu não bebo cerveja porque eu não gosto, mas aí você vai fumar, você vai tomar uma cerveja ou a bebida alcoólica que você gosta, e aí você passa do ponto, aí você já fica embriagado, aí você não vai fazer atividade física, não dorme bem, aí você já vai comer mal, e aí você já vai ficar no TikTok, no Instagram, no Netflix, e aí na hora que você fizer qualquer um desses aí que eu falei, na hora que você parar e começar a trabalhar, você não rejuvenesceu nada, você não abasteceu nada. Pelo contrário, qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, exemplo, é dopamina rápida, vai lascar a sua vida ao longo do tempo. É falso sentimento, né? Que está descansando. E aí, vamos lá. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muito mais coisa para fazer no dia a dia do que o tempo que dá, certo? Eu sou assim. Eu tenho muita coisa para fazer, galera. Não é muita coisa. Só que eu preciso, no meu dia, falar assim, olha, fazer isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. É assim que funciona. Então, eu vou definir o que eu não vou fazer. E ponto. É assim que todo mundo. Então, nós precisamos aprender a escolher melhor o que vai fazer. Só que tem um ponto que eu errei demais. O Luiz falou, Eric, conte no MD. Na verdade, Luiz, eu tô fazendo uma aula aqui, cara, que eu lembro no dia que eu estava deitado na minha cama em posição fetal, assim, ó, querendo que chegasse outro dia, devendo muito dinheiro, eu estava sem força, eram as 3 horas da tarde. Eu não tinha força, eu só queria que chegasse outro dia, tanto que minha esposa, ela falou comigo assim, o que está acontecendo? Eu falei, eu quero dormir, que eu sei que amanhã as misericórdias do Senhor se renovam, e eu só preciso que chegue amanhã, porque hoje eu não dou conta mais. Eu não, aquele dia eu não queria mais viver, naquele momento, sabe? Eu estava exausto assim, em todos os aspectos. Inclusive, esse que eu precisei acionar o meu pai, que eu não tinha dinheiro para comprar supermercado dos meus 2 filhos, né?
E aí, na hora que você entra e está nessa fase da sua vida, acontece uma coisa que aconteceu comigo. É senso de urgência. Aí, vamos lá. Tem 4 pontos que faz você entrar na correria. Para você falar assim, ó, estou na correria. Presta atenção nesses 4 pontos que acontecem, tá? O primeiro deles é a crise. Alguns me procuram, alguns mandam mensagem na comunidade falando que está em uma crise financeira. Cara, eu estou na crise financeira, e aí eu estou dando um exemplo aqui do que é crise. Pode ser crise de casamento, é uma crise. E 99,9% das pessoas que não têm um planejamento antecipado resolvem crise no seu dia. Na época que eu quebrei, o meu dia era atender telefonema de cliente que eu estava devendo, fornecedor não, porque eu tinha negociado. É crise. Escutar cliente xingando eu pra caramba e apagar fogo, que eram os projetos que eu tinha que entregar. Era a crise que eu estava resolvendo. Era aquela crise. Melhor é você não viver dentro das crises. Se você está nela, ainda dentro dela, você precisa criar um plano para sair dela. Senão ela vai te engolir. Se você não está, melhor é monte um plano para você ser organizado e ter uma gestão financeira e não uma crise financeira. Monte um plano para você ter um casamento abençoado e não um casamento com crise. Cara, a pior coisa que tem é uma mulher brava. A pior coisa que tem. A pior coisa que tem. E aí depois, o segundo ponto. O prazo apertado. Esse é o segundo ponto. Prazo apertado é quando as tarefas que vai aparecer na sua vida é tudo que está atrasado. Aí você começa a ver para ontem, porque você não se planejou. E aí fica difícil de falar não. Aí o que você vai acontecer? Você vai falar sim. Tudo que está apertado você começa a resolver. Então a primeira é as crises. Aí você acordou, sempre está atrasado, tem que resolver tudo, é tudo para ontem. Aí depois o prazo apertado, tudo para ontem. Aí depois, terceiro, o que chegou por último. Tudo que chega por último você quer resolver, porque você não se organizou. Pessoal, isso no seu cérebro é o cérebro querendo buscar um senso de proteção e resolver tudo que te coloca em perigo. Para ele, uma crise tem que ser resolvida, tudo que é para ontem está atrasado tem que ser resolvido, e o que chegou por último tem que ser resolvido. E o quarto e último é o grito. Quem te cobra mais? Seja o cliente que te cobra mais, ou a pessoa que te cobra mais que está ao seu redor. Você vai resolver. Pessoal, se você está numa crise sem planejamento, está resolvendo ela, está resolvendo tarefa de prazo apertado, que chegou por último, e o que resolve um grito, você está vivendo a vida que você não merece. E é uma vida que não vai te levar para lugar nenhum. Que está em esforço, muito esforço envolvido, não tem planejamento, não vai fazer você ganhar dinheiro, ganhar caramba, não vai fazer você fazer dinheiro, não vai fazer você conseguir sentar e estudar, e aí você fala com todo mundo, estou na correria, eu não tive tempo. Nós vamos falar disso, Eric. Isso aconteceu comigo, pessoal. Deixa eu abrir o chat aqui, peraí. Nós vamos falar disso. Parabéns mesmo, creio que um pouco das suas palavras cabem a todos. Somos xará mesmo, pois eu estou passando por isso. Hoje errei no orçamento e estou preso nesse projeto desde outubro. Já perdi toda a minha reserva. Aproveitar que o Eric falou isso, eu cometi esse erro. Pessoal, não cometam um erro. Se vocês errarem, assumam o erro e volte atrás. Se não vai lesionar o cliente no aspecto seguinte, vou dar um exemplo aqui. Você assumiu o erro, passou 2 meses que você vai voltar, só que impacta, por exemplo, o casamento, aí você não pode fazer isso. Mas se você fez um orçamento errado, pega o telefone, fala com o cliente que você errou, não assuma erro, não assuma prejuízo. Isso é
pior burrada que tem, porque negócio é negócio, tá? Não sei se é o seu caso, né? Porque desde outubro, obviamente, não dá mais, tem que cumprir com o resultado. Se não tiver cuidado, vira uma bola de neve, vira. Isso aí. Muitas vezes temos todos os acessos e procrastinamos. Verdade. Você está vendo minha vida? Não, não. Como eu saio disso? Vamos falar disso. Vamos falar disso agora aqui. Alguém levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Aí vamos lá, então, pessoal. Existe uma diferença clara em gerenciar uma crise financeira do que gerenciar a sua vida financeira. Então, existe uma diferença clara em gerenciar uma crise de casamento do que gerenciar o seu casamento. Existe uma diferença clara em gerenciar uma crise dentro da sua marcenaria do que gerenciar a sua marcenaria. Então, tudo isso, o que faz você sair da crise? Você precisa planejar. Planeje. Tem uma frase que diz, né? Cave o poço antes de ter sede. Cave ele antes de ter sede. Eu só aprendi isso do jeito mais difícil, me ferrei. Eu levei 2 anos e meio nessa fase, assim, de muita resiliência. Uma das coisas que eu sou, cara, eu sou um cara extremamente resiliente, mas muito. Só que minha esposa não é. Por conta da minha resiliência, ela entrou. E foi muito difícil para ela sair da depressão. Assim, é culpa minha que ela entrou em depressão na época. Por causa desse meu jeito resiliente. E as que a gente, como esposo, não pode colocar a esposa numa situação dessa. Graças a Deus a gente saiu dessa vida. Mas por conta das decisões que eu tomei. Eu precisei estudar. O Senhor me ajudou demais da conta. Foi a mão do Senhor, assim, na minha vida, em eu escutar Ele, que nesse dia, eu não sei a crença sua, tá, pessoal? Aqui nós estamos em várias pessoas, e nem me importa. O ponto que eu quero colocar aqui o mundo espiritual, ele existe. E as frequências também tá aí. E eu lembro o dia que eu estava deitado lá, igual um feto, eu orei e falei assim, Senhor, nunca mais na minha vida eu faço as coisas conforme a minha vontade e o meu esforço físico. Nunca mais. Porque eu era um cara muito esforçado. Mas muito esforçado. E depois daquilo as coisas começaram a acontecer. Não foi da noite para o dia, mas as coisas começaram a ser resolvidas. E o que a gente precisa ter a clareza, que eu quero trazer para vocês, se você não sabe quem você é, nem preocupe em avançar, resolva isso. Procure ajuda, você precisa saber quem você é como pessoa e como as pessoas te veem. Tá? Não avance. E depois construa novos hábitos. Hábitos bons. Eu sei que é difícil, pessoal, mas construa. Nós vamos falar isso na próxima aula, da construção de hábito, como que eu fiz. Estou com espaço separado desde o ano passado para fazer meu junho, mas já tenho todo o material para fazer e nunca sai. Aí isso é um exemplo de procrastinação. Vamos lá, tá, Roberto? Uma coisa que eu aprendi. Novamente, em ter quebrado a marcenaria. Semana que vem chega, mês que vem chega, daqui 6 meses chega, daqui não chega. Quer você queira ou não, quer você faça ou não, vai chegar. E se você não fizer um pouquinho cada dia, vai chegar do mesmo jeito. Então faça um pouquinho cada dia, que vai dar certo. A marcenaria diferente, ela nasceu assim. A marcenaria diferente, ela foi um projeto de 8 anos, eu fazendo um pouquinho todo dia. E eu não tinha o conhecimento, eu fui estudando um pouquinho todo dia. Até na fase ruim, quando eu tinha quebrado. Estou fazendo meu estúdio dessa forma, um pouco de cada dia. É isso aí. A vida é assim, tá? A vida é sobre fazer um pouco todo dia. Não é velocidade. Não é velocidade.
Inclusive, eu anotei aqui, ó, para falar isso com vocês bem na hora. Você falou, ó, a vida não muda de hoje para amanhã. Ela muda no ritmo que você vai colocar ali. Faz um pouquinho todo dia, bem feito. Pensa com antecedência e tenha constância. Acabou, velho. Ninguém vence de você. Não adianta. Se você for constante... A Marcenaria Diferente saiu, eu já escutei mais de 50 vezes. E eu escuto isso muito na Formob, quando a gente expõe. As pessoas falam que teve a ideia também, essa ideia. Só que o que diferenciou as pessoas que tiveram a ideia de mim foi só não desistir e fazer um pouquinho todinho. O que me ajudou muito em relação ao custo foi mudar para o sistema 4.0. Me ajudou muito também, tá, Lucas? Muito mesmo. Muito. Então, vamos lá. Se você está indo para a descompressão errada, sai dela, que é a mudança de hábito. Você já sabe quem você é, só que aí o dia a dia é pesado, aí você está muito pressionado, pressão do trabalho, aí você quer relaxar. Aí você vai para a bebida, para o cigarro, para a jogatina, para Instagram, para WhatsApp, Netflix, para a internet. Isso não vai te encher de novo. Não vai. Sabe o que faz você encher de novo? É você ter um tempo de qualidade com o seu filho, um tempo de qualidade com a sua família, com sua esposa, com o Senhor, com você, ter um hobby legal, uma atividade física que te faça bem. Que você vá, por exemplo, às vezes vocês gostam de videogame. Acho que é um hobby legal, deixe controlado. É uma descompressão legal. Eu nunca gostei, então eu não sei falar sobre isso. Eu estou te falando aqui o que eu gostava e o que eu faço. Eu gosto muito de pescar. Se você me der uma vara, eu fico na lagoa o dia inteiro, eu nem lembro de comer. E como que eu faço isso? Eu sempre levo meu filho. Minha filha não, porque ela não gosta, nem minha esposa. Mas quando eu vou pescar, meus garotos vão tudo comigo, velho. Porque eu levo meu pai. E, às vezes acontece de eu não dar um pio. Passar o dia inteiro sem falar nada. E sem pescar também. Mas aquilo lá, eu amo aquilo lá me descansa. Eu gosto de ficar muito tempo com a minha esposa, ter um tempo de qualidade com ela e com as minhas crianças. E servindo a minha família. Isso me descansa. É muito difícil eu assistir Netflix. Primeiro que eu tenho 4 filhos, né? E aí as crianças não dá tempo para isso. Então, o meu passatempo é esse. E aí você fala assim, ó, sabe como é que eu me livro disso aqui? Eu estou desde novembro sem ver uma aula, e hoje cheguei em casa e vi um vídeo seu postando dia 21 falando justamente o que está sendo a aula hoje. Mas agradeço a Deus por ter resolvido esse processo, porque cheguei a um tempo em desistir. Não desista, cara, dessa ajuda. Não desista. Isso aqui, durante muito tempo, isso que me atrapalhou. Por exemplo, eu crio conteúdo aqui da MD. E o meu celular, ele não tem notificação. Nenhuma. Zero. De nada. A única notificação que ele tem é do banco da empresa, da conta bancária da empresa. Ele não tem notificação do WhatsApp. Tanto que se você me mandar mensagem no WhatsApp, você vai ver que não vai chegar. Só chega na hora que eu abro ele. Ele não tem notificação de Instagram, de YouTube, de nada, de nada, de nada. Por quê? Porque eu teve uma época da minha vida que o celular que ditava o meu tempo. Porque hoje, o que eu faço? Eu entro no WhatsApp na hora que está programado para eu entrar. Eu entro no Instagram na hora que eu tenho que fazer os posts da MD. Eu entro no meu celular na hora que eu preciso entrar nele para resolver as coisas dele, não ao contrário. Então, foi uma forma que eu encontrei para minha mente ficar bom. Eu chego em casa, eu desligo meu telefone. Porque senão você também fica naquele negócio de ir ali olhar toda hora, ir mexer. Eu vou no banheiro fazer as minhas necessidades, eu não levo telefone. Justamente para não ficar no Instagram, no WhatsApp, no TikTok. Leva um tablet, um livro. Sei lá, muda o hábito, só muda. Você vai ver que sua mente vai assim, vai ajustar de uma forma que você não imagina. Tá? Você não imagina. Aí você consegue se recuperar. Somos nós que colocamos a gente nesse contexto ruim. Quero fazer um exercício com todos vocês aqui. Ó. Presta atenção. Imagina, preciso que vocês façam um exercício. É tranquilo. Ó. Vamos lá. Imagina que você tem um item. Imagina um item na sua mão. Você precisa levar ele para o seu trabalho.
Se o seu trabalho na sua casa, imagina outro lugar. Você precisa levar do ponto A para o ponto B, esse item. E você não pode esquecer de jeito nenhum. De jeito nenhum você pode esquecer. Eu preciso que vocês falem aí no chat, não precisa abrir o microfone não, escreva no chat. O que você faria para não esquecer esse item? É amanhã, ó, vocês vão levar ele amanhã. Do ponto A para o ponto B, ele cabe na sua mão. O que você faria para não esquecer? O Giovanni falou, um dos maiores erros de nós marceneiros é às vezes dar o prazo curto para não perder o serviço, onde a gente se enrola, assim. Coloque um lugar visível, lembrete no celular. O que mais? Eu preciso que vocês falem. Dormiria com ele na mão para não esquecer, colocaria dentro da bota, colocaria ele no carro. Eu colocaria ele amarrado na minha chave do carro. Para não esquecer. Coloco dentro da bota também, eu gostei, uma boa. Fica na cabeça e tal. Tá. Agora imagina aí, ó, você criou uma solução para isso, certo? Olha só, pessoal, o que vocês fizeram aí é exatamente a analogia que eu falei do plano. Tudo tem que ter um plano, tudo tem que ter uma estratégia, tudo tem que ter um processo. É tudo a mesma coisa. Estratégia, plano, processo, é a mesma coisa. Então, você tinha um item que você precisava levar do ponto A para o ponto B e vocês definiram aí um plano. Eu amarraria na minha chave, assim, eu colocaria do lado dela. Tá? E aí eu quero que você me fale agora, imaginando que você acordou e conseguiu levar isso, você teve êxito em fazer isso. Qual a sensação, qual o sentimento você teve, imaginando que você conseguiu levar o item do ponto A para o ponto B? Me fala aí o sentimento. O que você sentiu? Mas ninguém sentiu nada? Eu queria falar porque eu não sei escrever aqui no chat, não. Já abro para você, o seu Haroldo. Olha lá, ó. Realização, controle, de cumprir o que tinha que fazer, satisfação, sentimento de conquista. Eu escrevi tranquilidade. Eu, Eric, senti tranquilidade. Pô, resolvi o problema, sabe? Foi o meu sentimento. E aí, por que eu fiz isso com vocês? Porque há muito tempo atrás fizeram isso comigo e isso fez assim na minha mente, ó. Eu falei, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Porque, vamos lá, na nossa vida, nós temos muitos itens para colocar do lado da nossa chave que nós não podemos esquecer, que são as tarefas que eu falei lá no início dessa aula, que cada área da nossa vida demanda. E essa sensação boa de dever cumprido, ela precisa ser considerada que você só vai conseguir ter essa sensação na sua vida se você construir um bom plano. Todo domingo. Eu falo o dia aqui porque é o dia que eu faço o meu plano. Eu tenho um plano anual e o plano de domingo. Eu sento com a minha esposa. O que é o meu hábito que eu tenho? Eu reviso a minha gestão financeira da minha vida e quem faz isso é minha esposa. Eu só fico do lado. Ela que cuida da gestão financeira nossa. Então eu fico ali olhando ela e com o papel de ser o provedor do lado da nossa casa e eu resolvo. Estou ali para resolver. E depois eu defino a minha agenda. Todos os itens que eu tenho colocado lá da minha chave, eu defino um plano para cada coisa. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer segunda, isso aqui eu vou fazer terça, quarta, quinta. Eu defino esse plano. Para justamente eu sempre ter a sensação de menos uma tarefa, de tranquilidade, de segurança, de ter um controle, de alívio, de conforto. Enfim, essas palavras aí que vocês colocaram. Então, é só você começar. Precisa ir por partes. Tá? Não sei se foi você que falou que não consegue ainda ter a clareza de quem é você. Alguém falou aí, né? Mas não tem como chegar nessa fase se você não tiver essa clareza. E aí, precisa ter esse plano. Foi o Eric. Entendi. Precisa resolver isso, Eric. Antes de eu ir para outro ponto aqui, fala, Adriano, boa noite. Só, Haroldo, você quer falar alguma coisa?
Abre o microfone. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Eu quero só dar um pitaco aí. A vida inteira, a minha vida inteira, desde os meus 17, desde a minha infância, eu tenho o hábito de escrever. Eu leio muito e escrevo muito. Então, tudo o que eu faço, tudo que eu faço, o que eu vou fazer amanhã. Eu estou com um caderno aqui do meu lado, aqui, eu já estou escrevendo tudo que eu tenho que fazer amanhã. Eu sempre tive esse hábito. Então, eu consigo controlar minhas coisas por causa disso, porque eu escrevo tudo que eu tenho que fazer. Igual você falou de uma coisa que você tem que levar, né? Se eu tiver que levar alguma coisa que eu tenho que levar, que eu sei que eu tenho que levar, eu escrevo e ainda grifo ela ainda para me saber que aquilo ali é prioridade. Sempre fui assim. E eu consigo controlar a minha vida, as minhas coisas dessa maneira. Escrever é muito bom. Assim, Eu leio muito. Eu sou um cara que eu sou viciado em leitura. Primeiramente, eu leio a Bíblia todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu leio a Bíblia de manhã ou à noite, e leio sempre livro interessante, principalmente livros evangélicos, livros de história do evangelho, eu leio muito. Eu tenho o hábito de ler e escrever. Escrevo todo dia, escrevo tudo que eu tenho que fazer. Tudo que eu tenho que fazer, eu ponho no papel, para mim não esquecer. Então, isso já virou um hábito na minha vida. isso é um hábito muito bom. É importante a gente entender que todos nós, todo ser humano, ele vicia em alguma coisa. Você tem que procurar viciar em coisas boas. Porque até a forma que você toma banho é igual. Você não toma banho diferente. Então, procure bons vícios, que são os hábitos que precisam ser benéficos para você. Tem pessoa que não consegue falar ou estar numa reunião sem escrever. Isso é ruim? Não é. É ótimo. Pô, você escreve tudo. Gostar de leitura. E aí, quando você constrói hábitos bons, não tem como você não vencer. Quando eu digo vencer, é ter sucesso pessoal em todas as áreas da sua vida. E tem um ponto importante, tá, pessoal? Lembra que eu falei de identidade, eu falei de processo, de plano, de resultado? Quando você tem um plano muito bom, você precisa estar com uma máquina muito boa. Por exemplo, teve uma fase na marcenaria diferente, que a gente estava passando por uma negociação com um fundo de investimento. E um fundo de investimento, ele te estrucida na negociação, porque os caras são profissionais no que fazem. Eles são contratados para isso. E nós somos 3 sócios. E nunca, nós combinamos que os sócios não iam entrar juntos na reunião. Isso por uma questão estratégica. E que eu aprendi, inclusive, com o fundo de investimento. E sempre quem apanhava mais era eu. Que eu entrava ali sempre representando a MD e normalmente quase sempre sozinho. E na época eu estava trabalhando muito em carga horária. E eu não estava alimentando bem, não estava dormindo bem e não estava fazendo atividade física. E aquilo me colocou uma pressão tão forte que eu sempre fui um cara muito resiliente. Que eu desenvolvi um negócio aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Aqui em mim não nasce barba. Aqui, ó, não nasce. Do dia pro outro, abriu um buraco aqui, ó, que não nasceu mais barba. Tipo assim, ó, fiz a barba sábado, na segunda, quando começa a nascer a barba, aqui não nascia mais. Isso tem um nome lá que é um ziquezilho emocional. Isso faz o quê? Uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Acho que teria mais de 3 anos. E isso aqui, ó, é estresse. Você não controla. E aí, o ser supremo aqui, né, na época, não, eu não tenho nada disso, não, é frescura. Cara, do dia para noite você não controla, não. Não há nada que você faça. Simplesmente ser. Aí, ó, comigo também. Então, Giovanni, a vida do marceneiro não é fácil. Não é fácil, não. Mas tem como ficar mais tranquila. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, nunca mais na minha vida, velho. Nunca mais. Então, você tem que estar com uma máquina boa. Você tem que dormir bem, comer bem, fazer atividade física. Não é para você ficar sarado, não é isso. Eu é infarto aí. Não, moço, você tem que cuidar. Você tem que fazer do jeito certo. Pessoal,
o grande erro do marceneiro, o grande erro é achar que para mudar de vida e para construir um hábito bom, ele precisa agora ter bons resultados, e não é. Isso é a pura mentira do mundo. Não faça isso, tá? Mude essa mentalidade para ontem, senão você não vai conseguir. Para finalizar, deixa eu só ler um ponto aqui, mandaram que eu não consegui ler. Tive esse problema quando precisava comprar minha primeira esquadrejadeira para abrir a marcenaria. Tive algo parecido por conta do estresse. O básico é dormir bem. Quando o cara não dorme bem, o dia não rende. Verdade, tem que dormir bem, cara. Dorme bem, come bem. Até para comer tem que se planejar, que senão você come fast food, só coisa ruim, não é? E o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, eu queria trazer uma forma clara, e aí acho que o bem marcenaria falou assim, como é que eu saio disso? Na próxima aula eu vou montar um plano com vocês, do jeito que eu fiz. Não vai ser hoje porque não dá tempo, eu quero entrar no detalhe do jeito que eu fiz. Tem uma forma de fazer, eu saí de lá, dá para fazer. Não tem como cortar caminho, não é rápido. Só tem que ter constância, tá? Tem que ter constância. E aí, você só tem que resolver a primeira camada, cara, que é a da identidade. Quem é você? De resto, vai embora. Porque se você não tiver uma identidade clara, o tempo vai te dominar, que é aqueles 4 pontos que eu falei. Estava todo mundo na aula aqui, dos 4 pontos? A crise, as tarefas, tudo que é da crise, o prazo apertado, que chegou por último, e quem fala mais, quem grita mais. Você vai te consumir, e aí você não vai ter identidade clara, mas se você tiver identidade clara, você que passa a escolher as coisas da sua vida, falar não, parar de agradar todo mundo, agradar você e seus próximos, no caso, sua esposa e a sua família de fato, e aí você consegue construir um processo, um plano claro. Esse é o caminho. E aí eu quero deixar um exercício aqui. O celular toma todo o tempo, tá? Aproveitar que você falou isso, eu vou trazer um ponto que eu nem ia falar, mas eu vou trazer rapidinho. Eu já falei isso algumas vezes, em alguns vídeos que vocês viram aí, não sei se vocês viram. Tudo o que é urgente não leva você para outro nível de vida intelectual. O que é importante, você consegue planejar e ter tempo. Planeje. Não deixe o celular roubar seu tempo. Isso aqui é o que mais te rouba tempo. Tem algumas coisas que te roubam tempo. Vamos lá. Anota aí, para vocês não esquecerem. Critério, assim, que eu colocaria, primeiro é o celular. O celular, ele te consome 3, 4, 5 horas no dia. Cara, não deixe esse negócio ditar seu tempo. Tira a notificação de tudo, coloca horário para usar. Seja objetivo. Construa bons hábitos. Porque na hora que você vai ver, você já está rolando tela lá. Isso se você não estiver vendo pornografia. Porque eu nem vou considerar isso, porque eu nunca vivi isso. Graças a Deus, eu nunca tive problema com pornografia. Mas tem homens que têm. Isso consome sua energia, assim, drasticamente. Peça ajuda, saia disso. Isso te consome energia mental e definha o desejo seu pela sua esposa. Então, saia de pornografia. Novamente, peça ajuda, você não vai conseguir sozinho. Então, saia do celular, cara, use ele da forma correta. No trabalho, evite se perder entre uma tarefa e outra. Porque quando você está indo em uma tarefa e outra, aí você vai conversar, aí você dispersa, normalmente você pega o celular, aí isso te consome muito tempo. Seja objetivo, sabe? É melhor você ficar à toa, respirando fundo, entendendo e vendo o que está acontecendo, do que você mexer no celular. Ansiedade do cliente mandar mensagem para fechar o serviço. Cara, isso acontece demais. Você precisa... Tudo que você não controla, você precisa ter calma, para não intervir. Inclusive, quando você fala demais, o cliente sabe, né? Aí você sente, aí você vai perder a venda. Eu falo com os meus filhos, não emociona, não. Aí tudo comigo, ele fala, não emociona, não. Papai, não emociona, não, hein? Fica emocionado, não. Tem que ter controle. E aí, entre um trabalho e outro, isso atrapalha demais também. E chegar em casa e não ter uma rotina. Isso atrapalha demais também. Atrapalha muito. Cara, resolve isso que você vai resolver 80% dos seus problemas. Só que
resolver esse negócio aqui, ó. Já vai te ajudar demais. Quero deixar um exercício aqui com vocês. Quero que vocês pensem, eu fiz uma obra recente na correria por conta de ser uma clínica. E toda vez que o cliente manda mensagem, eu acho que é problema. Tem que mudar muita coisa aí, mano. Você vê que não é uma coisa só, é uma série. Vamos lá, faz o exercício comigo, tá? Faz o exercício comigo. Eu quero que você escreva qual área, não precisa mandar no chat aqui não. Qual área da sua vida você está procrastinando e que você vai decidir não procrastinar mais. Pensa aí. E aí você tem que entender o seguinte, para que você não procrastine mais, você tem que ver que daqui 5 anos vai chegar e que se você não criar um plano, você não vai fazer. Eu falo isso com algumas pessoas. O que igual ao quando é igual a nunca. Ou seja, se tem uma coisa que não tem tempo para fazer, ou quando vai fazer, nunca vai ser feita. Às vezes faço orçamento à noite ou no domingo, mas guardo a mensagem para mandar no dia útil. Se você for ver, Luiz, eu não te conheço, cara, mas será que não daria para você deixar de usar o celular para, no horário que você organizar, e esse tempo que você deixou de usar o celular no dia, organizar durante o seu dia para você fazer o orçamento? Às vezes, pessoal, vocês que têm que ver aí a agenda de vocês. Sempre dá para você descansar. A vida não é só trabalho. A vida é constância e produtividade não está ligada a esforço. Meus orçamentos só marco para visitar o cliente no final de semana, porque na semana não dá. Quando eu quebrei a AMD, que eu estava cansado, a AMD não, né? Era outra empresa. Eu lembro que eu foquei minhas energias só em guarda-roupas. Eu fazia orçamento só de sábado também, igual o amigo falou. Eu não perdi nenhum cliente para isso. Eu me organizava para atender sábado. Dava horário lá, 6, 7 horas, acabou, velho. Acabou. Chega, não fazia mais nada. Eu desligava tudo. E isso, pessoal, que eu expliquei aqui e conversei com vocês, a gente não aprofunda no plano, eu vou fazer isso na quinta-feira, eu não consegui aplicar do dia para a noite. Leva tempo, tá? Eu não sou o Deus Supremo aqui, não. Estou falando com vocês o que eu fiz. Levou 2 anos e meio de muito sofrimento, luta, persistência, mas tem como. Tem como, inclusive, fazer mais rápido, porque ninguém me ensinou isso aqui. Foi eu e o Senhor e as tentativas de erro. Eu tenho alguns cadernos que eu fazia, igual o senhor Haroldo fazia, quadradinho, e anotava tudo que vinha na minha mente. Uma coisa que é para vocês fazerem para outra, de imediato. Me ajudou muito. Eu não sabia o que fazer. Estava fodido. Eu peguei um papel e uma caneta, eu anotava 100% das coisas que vinha na minha cabeça para que eu não ficasse pensando naquilo. E depois, quando eu ia no domingo planejar, eu lia uma por uma. Via se era tarefa ou não e organizava. Criava os planos, né, o que eu ia fazer. E esse eu vou falar na próxima aula, mas é basicamente o que eu criei assim, ó. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho o que eu preciso para fazer? Quem vai fazer? Quando vai fazer? E aí isso gera uma árvore. Tem um método que eu desenvolvi para eu, que me ajudou muito. E aí você vai aprimorando, né, a organização. É o que eu vou fazer com vocês na quinta-feira. Fechou? Então, para vocês aí que estavam aqui até agora, pessoal, espero que os 2 pontos que eu precisava ouvir, meu amigo. Que bom, Roberto. Eu fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Espero que eu tenha clarificado muita coisa. Pode falar, senhor Haroldo. Deixa eu abrir meu áudio. Aqui, eu não sei do grupo, esse grupo nosso aqui, eu não sei qual é a religião de todos, né? Mas eu quero dar uma dica, o seguinte. Eu tenho 30 anos que eu sou evangélico. E eu aprendi uma coisa, há uns 20 anos atrás, eu aprendi uma palavra que um pastor pregando um dia numa igreja, ele pregou uma coisa que ficou muito guardado no meu coração, é uma coisa que eu uso para mim. Sempre quando eu me deparo com alguma situação que eu vejo que talvez eu não vou dar conta,
ou que vai me afetar, eu uso uma frase que ele falou. O que Jesus faria naquela situação? Então, eu uso isso na minha vida. Se eu tiver alguma dificuldade, eu penso comigo assim, ô Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Para me orientar. E eu uso isso na minha vida, e isso me ajuda tanto, gente. Se você soubesse, você colocar. Porque, igual você falou, você estava comentando sobre orar e tudo, né? A gente tem que ter, primeiramente, tem que ter Deus na nossa frente de tudo. Tudo. Tudo na nossa vida, se Deus não estiver na direção, nada vai dar certo. E Deus estando na direção, a gente colocando nossas coisas na mão do Senhor e pedindo Deus para orientar, não tem como dar errado. Projeto. A igreja que eu frequento, todo ano a gente, no final do ano, faz um projeto de vida. E eu posso provar para todos. Os meus projetos de vida que eu faço, eu escrevo tudo lá que eu quero no ano seguinte. O meu projeto para 2026, eu já até comentei com você, Eric, qual que é o meu projeto. E o meu projeto, ele vai se cumprir, porque eu trabalho em cima disso. E a gente tem que trabalhar assim. Se não trabalhar, não adianta. Não adianta, porque não resolve. É isso aí, senhora. Obrigado pelas palavras. Eu acho que o Eric falou, estou com a mente e a alma pesada, mas creio que vou sair desse buraco que eu caí. Vai sair sim, Eric, com certeza, cara. Não tenho dúvida que você vai sair. Não só você, às vezes tem outros aqui que não quiseram falar, mas o meu objetivo aqui foi compartilhar com vocês para que vocês consigam ter uma clareza maior, uma organização melhor na vida de vocês. Para que vocês passem a escolher o que fazer da vida de vocês e tenham bons hábitos. E aí, na aula que vem, nós vamos falar sobre os planos. Como colocar isso em prática? Não vai ser da noite para o dia, eu vou passar o que eu fiz. Tá? Que deu certo comigo pra caramba. O beabá, talvez a aula vai ser um pouquinho maior, mas saibam que eu gosto muito de poder preparar a aula para vocês com coisas que eu vivi, coisas que temos em comum, né, desse mercado. A aula vai ser na quinta-feira, tá, Giovanni? Ô, Érica, obrigado por aquele rapaz que você me mandou no meu contato. Ele me ligou hoje, viu? Ótimo. Se você Aí eu conseguir, expliquei pela minha situação como é que tá, mas eu vou tentar ajudar ele lá no que ele puder. Tá? Pessoal, depois compartilha lá no grupo o que você achou da live para incentivar a galera a participar, né? Muitas palavras que vocês falam lá pode identificar com a vida de outros profissionais. Isso que uma comunidade faz. Fechou? Valeu, pessoal. Excelente semana para vocês. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe todos vocês, viu, irmão? Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, valeu, galera. Boa noite aí. Obrigado.